A adoração corporativa pretende encantá-lo com a graça divina, de tal modo que você desejará ser um instrumento dessa graça na vida dos outros. Hoje, no dia 20 de agosto, permita que eu leia para você o nosso devocional do dia de hoje. A vida em um mundo caído é dura. Ministério para pessoas caídas é um trabalho árduo. Juntas, essas duas coisas o deixam exausto, desencorajado e tentado a ser um pouco tímido. Você simplesmente não pode viver com pecados sem ser alvo de pecados. Você não pode viver com pessoas sem deixar de observar a verdadeira condição de seus corações. Eu entendo porque as pessoas, depois de experimentar a dor e o desapontamento que tantas vezes estragam nossos relacionamentos, decidem viver em isolamento ou numa confortável coleção de relacionamentos terminalmente ocasionais. Eu entendo porque as pessoas dizem a si mesmas: eu caí nessa uma vez e não cairia novamente. Eu entendo porque casais escolhem viver relações em um longo período de frieza a ponto de afetar a intimidade deles, bem como a unidade do relacionamento. Eu entendo porque ministérios pessoais frequentemente escolhem viver em isolamento funcional do corpo de Cristo. Eu compreendo os filhos adultos que escolhem viver a longas distâncias de seus pais. Eu entendo porque muitas pessoas temem a extensão das reuniões em família que acontecem em feriados. Eu entendo porque as pessoas escondem suas dores e se recusam a falar sobre dolorosos assuntos com outras pessoas. Eu compreendo porque as pessoas não querem pedir ajuda ou ajudar quando lhes são pedidas. Eu entendo que nenhum de nós já viveu em um relacionamento que não tenha nos desapontado de alguma forma. Eu entendo que relacionamentos são difíceis. Porém, há outra coisa que também entendo. É que para o crente, relacionamentos não são uma opção de estilo de vida. Eles são uma parte essencial do chamado de Deus entre a sua salvação e a ressurreição. A fé bíblica é fundamentalmente relacional. Ela é moldada e guiada por duas comunidades primárias. A primeira e mais importante é a comunhão com Deus, que é a razão completa de nossa existência. A vida existe em comunhão com o Criador. Assim, há o chamado de Deus para não apenas sacrificar-se em amor pelo seu próximo, mas também para ser uma ferramenta do trabalho de Deus na vida e no coração do seu próximo. Você e eu simplesmente não temos opção. Nós somos seres relacionais que têm sido chamados para a longa vida em comunidade com Deus e com os outros. Nós precisamos de ajuda para enfrentar o irresistível chamado a relacionamentos, seguindo os elevados padrões de Deus, sem cair na tentação de desistir. Parte dos propósitos de Deus para a adoração corporativa é corrigir sua visão sobre relacionamentos. Se você não estiver olhando ou olhado para os seus relacionamentos através das lentes da maravilhosa graça divina, você não será capaz de enxergar precisamente esses relacionamentos. Portanto, reunião após reunião, destina-se a encantá-lo com a grandeza da graça de Deus, de tal modo que não pense em nada melhor do que ser uma ferramenta dessa graça na vida de outras pessoas. Amém, louvado seja Deus. O devocional tem nos permitido refletir sobre relacionamentos. E, em primeiro lugar, nós devemos sempre lembrar que nós somos seres relacionais. Deus nos criou assim. Deus nos criou, em primeiro lugar, para nos relacionarmos com Ele. É a premissa da nossa existência, é o nosso relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, com o próximo, com os outros. Nós não temos como fugir disso. Por mais que circunstâncias, desapontamentos, por vezes tentem nos fechar, né, tentem impedir esse livre acesso, nós devemos sempre lembrar que nós somos instrumento de Deus na vida de outras pessoas, nos relacionarmos de forma intencional. Nós
devemos nos relacionar com Deus antes de qualquer coisa, claro, porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, como é importante nós mantermos o nosso relacionamento com Deus, ajustarmos as nossas lentes, ajustarmos as lentes para que nós olhemos para os relacionamentos em que estamos inseridos, para as oportunidades de relacionamentos que temos, através das lentes da graça de Cristo. E que assim nós possamos ser usados pelo Senhor para alcançar pessoas, para transformar como uma ferramenta do Senhor na transformação de corações. E permitir também que o Senhor use outras pessoas como ferramentas dele para transformar os nossos corações. Relacionamentos. Somos seres relacionais. Que você possa meditar nessa palavra. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Este foi o nosso devocional de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã.